Bora, Fel, se liga nesse corte que eu separei do Fábio Santos aí comentando no programa Resenha da ESPN sobre o Garro ter perdido a camisa 10 para o Memphis Depay. O Garro agora que usa a número 8 e a gente sabe que a 8 é muito mais importante para nós corintianos do que a número 10. Ela tem muito mais representatividade dentro do clube do que a número 10. E como não podia faltar, o Luiz Fabiano aí dando aquela cutucada no Corinthians. E se liga no que ele falou nessas vitórias do Coringão, nesses jogos que o Corinthians venceu, empatou. Se liga só no que ele falou. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma informação do Coringão, nenhum corte. Então sem mais enrolações, Fiel, bora pro vídeo. Você viu que o Garro, destaque absoluto do Corinthians na temporada de 2024, inclusive estivemos juntos na premiação da Bola de Prata no ano passado. Ele foi premiado como um dos melhores meias do Brasileirão, mesmo o Corinthians tendo feito um campeonato difícil. O Garro perdeu a camisa 10 para o Memphis Depay. Sim. Memphis Depay, quando veio para o Corinthians, colocou no contrato que, a partir de 25, sim, ele que ficaria com a 10. Ele muito provavelmente nem sabia quem quem vestia a 10 na temporada passada. Mas não abriu mão desse item do seu contrato. E a partir do próximo jogo, a partir da quarta-feira contra o Santos, ele será o camisa 10 do Corinthians. E desde ontem, o Garro, que fez o seu primeiro jogo em 25, usou a 8. Também muito importante na história corintiana foi, por exemplo, a camisa do Dr. Sócrates. A pergunta que eu quero fazer para vocês, vou começar com o Lugano. Boa. É fato ou fake que normalmente os jogadores de futebol dão sim muita importância no número da camisa? Ao número da camisa. Lógico que sí, lógico, né? Lógico, cada um tem seu número preferido, né? Eu em São Paulo, por exemplo, a 5 para mim ficou marcada. Imagino que seja uma jogada de marketing, obviamente, né, de Corinthians, né? Porque Depay... Não, foi uma escolha do Memphis, desde a chegada dele. Então, mas também imagino que o Corinthians deve querer um marketing para vender mais camisa. Mas como você falou, né, a 8 em Corinthians talvez seja mais importante que a camisa 10, né? Então o Garro também, alguém falou para ele... acho que não falaram para ele, não. E se informou sobre isso, então alguém tem que falar para ele, né? Ele participou até da campanha. Assim como em São Paulo, a camisa 1 de Rogério e a 10 de Raí, em Santos a 10 de Pelé, mas em Corinthians a 8 tem um peso muito grande, acusou, né? Na entrevista ontem, depois do jogo, ele acusou o golpe. Assim, porque... ele está num momento também, obviamente, personal, muito sensível, então... A camisa 8 do Corinthians ela é muito importante, né? Acho que contaram... Mas em Corinthians não é mais importante que a 10, a 8? Eu acho que a 8 tem um significado até maior, gigantesco, né? Luga. Então, eu só acho assim, eu acho que eu entendo o movimento, como o Luga falou, né? Que está no contrato do Memphis. O Memphis é um jogador que, para vender a imagem, é maior do que o Garro. A única observação que eu faço, Plia, porque o Garro, ele é um genuíno camisa 10, né? E o Memphis não. Se você olhar para um jogador que merece usar essa camisa, por exemplo, como a Arrascaeta é no Flamengo, enfim, como o Ganso é no Fluminense, o Garro, ele é aquele cara que você olha e fala, pô, esse cara é o 10. É o cara que tem um trato diferente na bola, o Memphis também tem. É o cara que acha um companheiro numa condição que ninguém está esperando, que tem um domínio mais técnico. O Memphis tem muita qualidade, mas são outras características. É um segundo homem de ataque, enfim. Então é isso, eu entendo o movimento do Corinthians. Como você falou, o Memphis, quando ele colocou no contrato dele essa observação, essa cláusula, com certeza ele não sabia o cara que vestia 10, porque é um cara que ofereceu muito para o Corinthians no ano passado e é muito importante para o Corinthians esse ano, que é o Garro, e é só isso. Eu, assim, se eu fosse opinar, eu acho que o Garro é muito mais camisa 10. No futebol sul-americano, camisa 10 está muito melhor representado por Garro que por Memphis. Isso é isso, o lugar. Talvez no futebol europeu, o camisa 10 é um jogo de mais transição, de mais futebol, que é diferente, né? Mas no futebol sul-americano... Até o Luiz falou pra gente, já disse aqui no Resenha, que quando ele chegou no Sevilha, só tinham 2 camisas vagas, 2 números vagos. Um deles era o 10, né? Sim. Quer dizer, lá os caras não faziam tanta questão, não fazem tanta questão. É que não existe mais esse jogador na Europa, né? Na Europa, você usou a 10, não existe mais, né? Eu usei a 10 porque lá é por tempo de casa. Então você vai chegando, você fica por último na escolha. E tinha lá uma... Então, mas 40, sobrou a 10. Sobrou a 10 porque o Júlio Batista tinha feito 40 gols e não queria. Mas nesse caso aí, eu acho que faltou um pouco de sensibilidade pro Memphis. Se ele deixa o cara... Ele ia ganhar um grupo. Sim. Aí tentaram improvisar aí. A 8 é importante pra caramba no Corinthians. Mas tentaram fazer
uma festa pro cara não ficar... Exato. acalmar Fizeram um pouco o uma ânimo, ação acalmar, muito exatamente. grande para uma mudança de Porque ele camisa, deve muito ter acima do ficado normal, chateado. Exatamente. justamente porque é algo que o cara pode ficar chateado. No, eso demuestra entonces que no fue algo normal y no, No, fue no tan fue. aceitado, ¿no? Claro, ¿no? Es lógico, ¿no? O marketing tem muito mérito nisso, porque óbvio que é uma questão muito constrangedora você tirar, não é o tirar Do de um jogador. jogador qualquer, é do melhor jogador da temporada passada, amado pelo torcedor, a número 10 do cara e dá 8. Óbvio que a 8 significa muito pro torcedor corintiano, pro Corinthians em si. E foi muito legal a entrevista do Garro ontem, que deixou claro que ficou insatisfeito, mas entende que é uma questão Respeito contratual. a instituição, respeito o Memphis, E de- só que eu achei estranho. e isso resume bem o momento que o Corinthians está vivendo, né? Que é um momento tão bom que isso acabou ficando em segundo plano, porque isso é totalmente desnecessário, essa A questão. 8 significa pro time, mas pro cara não. Claro que E o não, Memphis, Luiz. Você tirar a camisa do cara, o É, melhor o jogador cara da temporada gosta da passada, 10, meu. Pô, o cara jogou E o muito Memphis, ano ele passado. assim, é lógico que tem essa questão de contrato, mas assim, a imagem dele, o quanto ele é importante pro Corinthians, é número pequeno, independe. o número independe. Por exemplo, jogou com a 94, né? Cara, é legal pra caramba, ele sabe, o torcedor ama ele do mesmo jeito, e se identifica com ele, com as ações que ele tem dentro e fora de campo. E é isso, assim. Por tudo que o Garro fez, ele não merecia passar não merecia por isso, na passar por verdade, isso, né? Mas o exatamente. torcedor entendeu, homenageou e tomara que ele Mas possa a 8 fazer... é gigantesca pro Corinthians, que o Garro seja muito um feliz ótimo com ano essa com a camisa. número 8, Eu como acho foi que com a em 10. Corinthians tem menos problema, né? Se fosse Santos, São Paulo, né? Novamente a 10 seria mais significativa, mas em Corinthians pegar a 8 já tem um privilégio, né? Sim, Muito sim, grande. sim, sim. E a responsabilidade até maior, não sei, minha visão desde O dano fora. é menor, né? É, Entre aspas, eu acho, né? De Sim, fora, sim, né? É uma mas dor de isso. cabeça desnecessária, Mas né, também, Mas é mas uma também, dor de sim. cabeça. O curioso é que o Garro, antes de vir pro Corinthians, não jogava com a camisa 10. Ele jogava com a 16. Sim, sim. A 10 era uma novidade para ele que o Garro gostou do negócio. Claro. Achou Foi uma legal conquista, foi uma e conquista não desse gostou de perder. Quem não gosta de perder, em geral, é o time todo do Corinthians, né? É verdade. Se a gente pensar nos últimos 3 jogos do Corinthians, Momento do a gente Corinthians. falava isso muito do Palmeiras no ano passado. Mereceu O Corinthians perder, né? poderia Mereceu perder a maioria deles. Poderia e ganhou. perfeitamente ter perdido para o Novo Horizontino. Foi massacrado e venceu, fez os 3 pontos. Com o goleiro Palmeiras, pegando né? pênalti. Com Palmeiras, o clássico. Poderia ter perdido o clássico. Mereceu perder. Saiu com um ponto. Quer dizer, já são 4 Sim. além da conta. E ontem, você vê 2-0 contra o São Bernardo, pro desavisado, Luiz Fabiano, pô, foi tranquilo. Não, o 1-0 já sai nos acréscimos. E acréscimos avançados. O 2-0, o do Memphis, saiu já... praticamente não tinha mais jogo. A última bola mesmo. Apagar da luz. 7 pontos numa semana que o time poderia ter feito Fábio Luciano. Sim. É o momento do clube, né? Que é o momento de que esses jogadores vivem, que encontram dificuldades no jogo, dentro de algumas partidas, mas que aí o resultado, em alguns momentos, é o que mais importa, né? Então, assim, o Corinthians ontem, por exemplo, fez um jogo melhor que o São Bernardo, é uma equipe muito organizada, é uma equipe que marca com linha de 5, que tentou fechar na maior parte do tempo, todos os espaços para o Corinthians, seja, né, as bolas mais por dentro do campo, como pelas beiradas. E, enfim, é um time muito bom do São Bernardo, não é à toa que vem disputando Fisicamente forte. Fisicamente forte, que briga por uma classificação, por uma vaga também para a próxima fase. Mas é isso, assim. Eu acho que é muito legal o Fábio, que ele falou do Romero também, né? Que a gente conversou um pouco antes do ar ali, a importância que o Romero tem para o time, mesmo não jogando tão bem, e participa no final. Mas é isso, é um time que vive uma energia muito boa dentro de campo, né? Que deixa um pouco de lado o que acontece fora, que tem um time qualificado, é um time que o time titular do Corinthians é muito bom. Alguns jogadores que são reservas hoje são jogadores que acrescentam para o Corinthians também em muitos momentos. E é uma fase muito boa que o time vem vivendo dentro e também com relação à conexão campo-arquibancada. É isso que eu ia falar. Tem uma diferença óbvia, né, dos jogadores titulares pro reserva, de qualidade técnica, do Garro pro um outro jogador. Mas hoje tem um esquema tático muito bem definido, né? Então, independentemente de quem joga, você sabe qual é a função, o que tem que ser Que a feito. diferença é menor do que menor. se a gente comparar Palmeiras e São Paulo. Sim, sem dúvida. Não, o elenco é muito O forte. elenco do Corinthians Muito forte. hoje Exatamente. é o elenco mais equilibrado do futebol paulista, entre os grandes times paulistas. O Corinthians, olha o que o Corinthians tem como opção: Thales Magno, Romero, Coronado, Martínez, às vezes. Martínez às vezes.
Olha isso. É muita gente. Quem que tem isso? Não, e tem um padrão muito bem definido. Como elenco, eu acho que era até o ano passado. O Palmeiras perdeu muita gente. Mas também ganhou. E as reposições ainda não aconteceram. Eu acho que a equipe do Corinthians, rodando na questão da qualidade, de esquema de jogo, as contratações foram muito bem feitas. A gente já elogiou bastante isso ano passado, né, na metade da janela do ano passado. E hoje você vê uma característica dos jogadores específica para aquelas funções, né? Então vive um momento muito especial desde o ano passado, né? Esse ano só perdeu o clássico. Óbvio que tem algumas coisas a serem melhoradas. Por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, o Ramon demorou 35 minutos para entender o esquema tático que o Abel tinha colocado e às vezes custa caro em jogos importantes, né? Então tem muitas coisas a melhorar, claro, sem dúvida, né? Mas o momento que vive é especial e hoje não é loucura a gente dizer que o Corinthians é um dos favoritos para o Campeonato Paulista. É. Por isso que... Até porque muito provavelmente vai decidir todas as eliminatórias do Paulista na sua casa. Depois desse comentário, acho que a gente pode ir quarta-feira assistir o jogo juntos. Corinthians e Santos. Eu adoraria, Você mas vai ser muito eu acho que eu não vou arena. ser muito bem recebido na Neoquímica Melhor não, Arena. Melhor não, Eu te acompanho, Fábio. melhor não. Eu te acompanho para ver o Neymar. Vamos junto. Vai ver o Neymar? Experiência. Você vai disfarçado? Aí sim que tem O Luga vai chegar no intervalo. O Luga vai chegar no intervalo do jogo. A gente tem que caprichar. Eu fui bem recebido. Sim, então. Talvez. Não tem problema não. Em todos os últimos, já há bastante tempo, o primeiro colocado geral, leva o título paulista. O Palmeiras, nos últimos 3 anos, foi o primeiro no geral. O São Paulo, quando conquistou o Campeonato Paulista em 21, foi primeiro no geral. Você joga as quartas e as semis em jogo único em casa. E a finalíssima em 2 partidas, mas a finalíssima, o segundo jogo, o jogo final, na sua casa. É só a gente puxar o retrospecto dos clássicos, como os mandantes levam ampla vantagem. Por isso que eu coloco o Corinthians como muito favorito. E o grupo do Corinthians tinha o Mirassol, né, que até pouco tempo atrás, há 2 rodadas atrás, estava na frente do Corinthians, né? Então, mais importante ainda do que, você imagina, faz um jogo só de quarta de final na casa do Mirassol. Então, sem sombra de dúvidas, essa primeira parte do campeonato terminar na frente faz muita diferença. A diferença do Corinthians, São Paulo e Palmeiras, os 3 estão fazendo a mesma coisa. Estão mesclando com reserva e vai. Só que o Corinthians está ganhando. Está tendo a sorte de estar ganhando. A sorte e também tem valores, acho que... As peças, É o que você falou, é mais igualado, né? O titular e o reserva. São Paulo talvez. sofre um pouco com isso. São Paulo é uma diferença brutal. A diferença é muito grande do time principal, os 11 titulares dos reservas, né? E aí a gente sabe que vai, né, que nesse momento de pré-temporada dos clubes, entre aspas, esse revezamento faz falta, né? O São Paulo perde pontos e também no decorrer do ano, né, Pli? Aí dá para você ter uma noção de quando você precisar, que vai precisar de jogadores que estão fora, o equilíbrio de elenco, né? Para você sonhar com outras conquistas também dentro do ano. No passado a gente tentava montar o meio-campo do Corinthians, a gente encontrava 3 meio-campistas, se lembra, de volante. Hoje você tem mais de 6, 7, tem a volta do Maicon. Um abraço, viu, Maicon? Muito feliz com a sua volta, Maicon, cara. Boa sorte, boa temporada. Não, o Bidon tá jogando Sul-Americano, já vai estar integrado ao grupo. É muita gente. Apesar dos problemas nos bastidores, o Corinthians está muito bem dentro de campo e espera manter a melhor campanha geral do Campeonato Paulista para poder decidir todas as outras fases com o apoio do torcedor na Neoquímica Arena. No, la planificación no va a mudar de lo que veníamos haciendo, de la rotación, porque aquí cuando você gana es muy grande la trascendencia y cuando pierde también. Entonces no vamos a seguir tomando cada juego con la importancia que amerita. No va a mudar porque tem muito jogo e preparando o time para o que é a fase de grupo para o repechaje da Libertadores. O que está bom pode ainda melhorar. O Timão ganhou mais um reforço para o Caixa, um novo patrocinador na camisa, que pode ajudar até mesmo a trazer novos jogadores. Só falar pro Renato, né? Já que tem carro, moto, casa, né? Quem sabe agora jogador, né? Se no ano passado o torcedor do Corinthians sofreu, já que nem foi para a segunda fase do Paulistão, na atual temporada sonha com um título, depois de 6 anos sem conquistas. Vamos lá, o Corinthians em 2024, 37% de aproveitamento. 3 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, 10 pontos apenas. Já nesta temporada, 82% de aproveitamento no Campeonato Paulista, com 7 vitórias, 1 empate,
uma derrota, 22 pontos, classificado o Ramon, rodando todo o time, Gustavo Zupac, e apresentando o bom futebol que todo mundo esperava para 2025, depois do jeito que acabou 2024. Ontem nem foi um grande jogo assim, mas ainda assim o Corinthians conseguiu vencer no finalzinho contra o São Bernardo, garantindo classificação antecipada. Do ponto de vista mais prático possível, garantir a classificação antecipada, dá uma margem maior e melhor para o Ramon preparar a equipe para os jogos da Libertadores contra a Universidade Central da Venezuela, dia 19 lá na Venezuela, dia 26 aqui em São Paulo. Então, assim, olhando de maneira mais prática, para além da classificação, é importante para a Libertadores. Mas, assim, é um ponto positivo porque é uma sequência, Marcelo. Esse bom Campeonato Paulista, e o Corinthians é o melhor time do campeonato, não só por pontuação, mas por média de desempenho também, é uma sequência do que a gente viu no fim da última temporada. Vamos lembrar que o Corinthians é o único time que não contratou ninguém. O Corinthians manteve o que ele vinha jogando, claro, contra times mais fracos, mas sem mudar o seu elenco, e continua assim, agora tentando reencontrar a forma física de alguns jogadores, o Memphis jogando mais, ontem ele veio do banco, o Garro agora voltando, tentando recuperar o time, mas é um ponto positivo, o corintiano sofreu muito na última temporada, foi um ano muito caótico, terminou de maneira muito agradável, mas foi um ano muito pesado, muito caótico para o Corinthians e para o seu torcedor, mas nesse momento a gente vê, mesmo em uma turbulência, mais uma política que o clube vive, mas o CT Joaquim Grava, hoje ele é um lugar onde o trabalho é muito bem tocado. O Corinthians vive dentro da porta do CT para dentro, um trabalho bem executado, e a gente vê isso dentro de campo. Então é uma classificação justa, e o rótulo de melhor time do campeonato até aqui é condizente com o que o Corinthians vem plantando do CT para dentro desde setembro, outubro da última temporada. E quando fazemos uma comparação, André Kfouri, com os outros times em começo de temporada, vemos um Corinthians com continuidade de 2024, que era o grande planejamento mesmo para 2025, até porque a Libertadores está aqui na porta e precisa se classificar para a fase de grupos. É exatamente o que você falou no início, antes de chamar o Gustavo. O que o Corinthians mostra até agora na temporada é o que deveria mostrar, é o que se esperava que o Corinthians fizesse. Se o time não estivesse nesse estágio, concordo com o Gustavo, sem fazer partidas brilhantes, fez um jogo ruim com o São Paulo quando perdeu, mas com o nível de competitividade das equipes que estão formadas ou estão, para os nossos padrões, a caminho de serem consideradas formadas, em que os jogadores das mais diferentes posições e funções sabem o que a comissão técnica espera deles, estão confortáveis naquilo que eles devem fazer. Não jogam bem sempre. Não são grandes exibições, mas é difícil ganhar do Corinthians com qualquer escalação. Comissão técnica do Ramon e do Emiliano rodando seus jogadores, respeitando as cargas desse início de temporada. O Emiliano, foi um dos técnicos que falaram de forma mais enfática a respeito do absurdo que é cometido com o trabalho dos treinadores aqui no Brasil nesse início de temporada por causa do pouco tempo e do excesso de jogos. Então é uma comissão técnica que tem o time muito claramente nas mãos, uma maneira de jogar que já está compreendida pelos jogadores, com as suas variações, as mudanças no elenco, pelo menos em time titular de jogo para jogo, as substituições sendo feitas. Se o Corinthians não estivesse mostrando isso, alguma coisa estaria errada nesse início. E a pergunta que se faz é se esse nível e a evolução que o time pode ter será suficiente, ou serão suficientes para classificar o Corinthians para a fase de grupo na Libertadores e fazer o papel que o torcedor espera nas principais competições desse calendário. Então é isso aí. Agora, para finalizar com mais informações do Corinthians, o Timão que iniciou a preparação ontem para o clássico com o Santos, porém o treino foi atrapalhado aí por uma forte chuva na tarde de segunda-feira. E o Thales Magno, que é aguardado após viajar aos Estados Unidos para resolver problemas burocráticos aí com seu visto. E o primeiro treino do Timão nessa semana foi prejudicado pela chuva por conta da tempestade que caiu na cidade de São Paulo no fim da tarde, atrapalhou um pouco os atletas ali, bem na hora que eles iriam a campo fazer o trabalho. Porém, a comissão técnica aí resolveu encomendar uma atividade no ginásio do CT. Os atletas aí que foram titulares diante do São Bernardo fizeram trabalhos aí regenerativos para poder recuperar a musculatura e estar apto 100% a enfrentar o Santos na quarta-feira. Claro que os titulares aí, a maioria deles ficaram no banco de reserva, então não vai ter grandes problemas assim na parte física. E para o clássico, o Corinthians espera contar com o retorno de Thales Magno, que viajou aos Estados Unidos na última sexta-feira para renovar o seu visto. E por conta disso foi desfalque no Timão contra o São
São Bernardo aí no último domingo. E a expectativa é que Thales Magno volte a treinar hoje, à véspera da partida. E a escalação do timão aí deve ser definida um treino antes do clássico contra o Santos na quarta-feira. Mas a tendência é que o técnico Ramon Dias leve a campo seus principais jogadores para enfrentar o Santos de Neymar e com força máxima em busca dessa primeira vitória em um clássico no ano, já que a gente ainda não venceu nenhum clássico na temporada. Lembrando aí que o Coringão já está classificado para o mata-mata, então claro que quer vencer os jogos que restam aí para ficar na primeira colocação geral do Paulistão para poder disputar as quartas e passar a semifinal e quem sabe uma final disputar na Neoquímica Arena. Então é isso, deixa o celular, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada do Coringão, nenhuma informação, nenhum corte, nada. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!